Novidades no direito trabalhista que poucas pessoas sabem. O contrato de trabalho intermitente ele é uma inovação legislativa e ele entrou em vigor a partir de 2017, quando a gente teve aqui no Brasil uma reforma trabalhista, quando vigorava ali o regime presidencial do presidente Temer, foi aprovada a reforma da lei trabalhista e veio essa inovação do contrato de trabalho intermitente. Após a última reforma trabalhista, várias novidades surgiram nos direitos do trabalhador e muitas pessoas desconhecem, como o direito do trabalho intermitente. Do que se trata? O trabalho intermitente, ele é uma novidade da reforma trabalhista, ele começou a vigorar no nosso sistema jurídico trabalhista a partir de 2017, quando a reforma trouxe essa novidade. E o que é esse trabalho intermitente? Esse nome um pouco complicado. Mas o trabalho intermitente nada mais é uma jornada de trabalho em que o empregado, ele é chamado para trabalhar durante algumas horas do dia ou durante alguns dias da semana. Não é aquele contrato convencional onde o empregado está ali 8 horas todos os dias na empresa, mas ele trabalha sob demanda. Então é um funcionário que está ali meio que à disposição da empresa e ao ser chamado ele vai trabalhar. O mais importante no contrato intermitente é ter um rigoroso registro de ponto. Porque esse funcionário que trabalha mediante o contrato de trabalho intermitente, ele vai receber salário de forma proporcional às horas trabalhadas por mês. Por quê? Porque não é um contrato convencional, então ele é chamado a trabalhar com certa maleabilidade. Então é flexível a jornada de trabalho. Então é preciso ter um controle porque ele vai receber por hora. Então, se é um funcionário que trabalhou 10 horas no mês, ele vai receber proporcional às 10 horas por mês. E esse funcionário ele tem todos os direitos de um funcionário comum, mas vai ser tudo proporcional às horas trabalhadas. Então, quando a gente fala em 13º, vai ser um 13º proporcional às horas trabalhadas por ano, uma média que faz mensal de horas trabalhadas. Do mesmo jeito com as férias, com o terço de férias. Por isso que eu digo, é muito importante nessa modalidade ter um controle rigoroso de registro de ponto, entrada e saída e horas trabalhadas do empregado. As leis trabalhistas são essenciais para equilibrar as relações de trabalho, desde sua descrição de direitos e deveres mútuos até a sua aplicação, sendo assim muito importante. A inovação ela é interessante porque ela proporciona e propicia uma maleabilidade no trabalho, então acaba proporcionando para a empresa ter mais funcionários, porque ela vai ter um funcionário que vai trabalhar menos, ou seja, só quando a empresa precisar, vai ser um trabalho sob demanda, digamos assim, e de certa forma vai pagar apenas o valor da hora daquele funcionário. Lembrando que o valor não pode ser o valor da hora inferior ao salário mínimo, tem que ser do salário mínimo para cima. Então é muito importante. Mas é interessante também a gente destacar que tem alguns pontos negativos no contrato de trabalho intermitente, como por exemplo, a contribuição previdenciária desse empregado muitas vezes fica abaixo do salário mínimo, porque muitas vezes ele não vai ter trabalhado a carga horária de 44 horas mensais. Então, pelo salário dele ser proporcional, pode ocorrer, e geralmente vai ocorrer, do salário dele ser menor do que o salário mínimo, porque ele vai receber proporcional às horas. Daí, a contribuição previdenciária vai ficar inferior ao salário mínimo. E esse funcionário vai encontrar dificuldades quando precisar de um benefício previdenciário, porque ele vai ter que fazer a complementação dessas contribuições do INSS para poder ter direito, por exemplo, ao auxílio-doença. Então, tem benefícios, mas também tem seus pontos negativos a inovação legislativa do contrato de trabalho intermitente.